Brasília ainda estava sendo construída e Deus já tinha planos para um ministério que iria nascer no Planalto Central. Igreja Pentecostal Brasileira Independente, 40 anos, uma história de sucesso. Em 1957, Manuel e Vicentina chegavam a Brasília com os 6 primeiros filhos do casal. Nós veio para cá de Séries, Goiás. Vim para Brasília, Manuel veio trabalhar em Brasília e nós veio de mudança para cá. Foi no início, os 3 poderes estavam abrindo o buraco ali dos 3 poderes. Onde hoje é o Senado, né? Estava abrindo ali aqueles buracos. Nós que morando na Vila Mauri. E hoje é o lago, tudo é água. Nós viemos para Sobradinho foi quando o governo deu aquelas terras para as pessoas que não tinham moradia. Aí nós viemos, um bocado de família para Sobradinho. E o início da igreja, como foi? A igreja pentecostal surgiu, que eu sei, foi lá da Vila Mauri. O pastor Lázaro teve os entendimentos lá com o dirigente da Assembleia e fundou a Igreja Pentecostal Brasileira. E aí o Manuel foi ajudar o pastor Lázaro. Teve quebra-pau, briga. Então o irmão Antônio, pai da irmã Vicentina, que era o dirigente, não aceitou aquela situação. Isso não é de crente, isso não é coisa de Deus. Começou lá em casa, começando de oração. E eu e Francisco Felizbino, que hoje também ajudamos no Senhor, nós orava todo dia de manhã, das 9, das 8 às 9, oração. E aí Deus foi abençoando, aprovou as orações, né? O trabalho foi crescendo. Aí ficaram os filhos, irmã Conceição, irmã Lina, irmã Vicentina, pastor Manuel, que é a família, e as famílias muito numerosas, e formaram a igreja. E eles são muito queridos, e o povo foi chegando, e foi aumentando, fez a congregação na casa deles. E ali durou muitos anos. Era simples, era humilde, né? Mas era muito abençoado. Quando chovia lá fora, chovia lá dentro, mas Deus, ali, Ele abençoava a gente tanto naquele salão. Parece que as pessoas estavam ali, todo mundo assim, ligado no outro, né? Muito amor. Tinha muito amor naquela época, muito amor mesmo. Era bom, era muito bom, era um barraquinho de madeira, mas era lotada a igreja. Era um barraco de madeira, muito quente, mas assim, ao mesmo tempo que era o calor natural, né, tinha o fogo do Espírito Santo. A igreja ela tinha um chão vermelho. O que mais me marcava naquela época é ver o chão vermelhinho, limpinho. Evidentemente que eu era arrastado, né, pelo chão para limpar aquele chão. Era muito legal. Era muito menino, muito aluno. Do início da igreja, eu lembro quando tinha a consagração das crianças, que a irmã Vicentina, né, conduzia com a irmã Maria Guedes. E assim, todas as crianças queriam comer, já acordavam assim, coisa de criança mesmo, né? Com fome, não queria orar, e elas falando que não, que a gente tinha que orar. Semana estudava, e um sábado que ia para a igreja, para a consagração das 8 às 9 horas. Também comer o pão com mortadela. Deus, até hoje, viu? Quando eu sinto esse cheiro, eu me lembro da infância. Uma igreja, assim, humilde, sabe? Humilde, tinha coisas ricas, mas o mais rico tinha o poder de Deus. Era o tempo que Deus operava mesmo, Jesus curou cego, aleijado. Deus fez muito maravilha naquela época. Surdo. A gente, assim, pela fé, sentia estremecer o chão da igreja quando Deus estava operando naquele lugar. Então ela foi crescendo, depois foi expandindo. Cada irmão, não, irmão, coloca lá a congregação lá. 40 anos depois,
A Igreja Pentecostal Brasileira Independente tem congregações em vários pontos do Distrito Federal, em outros estados e até fora do país. Hoje nós temos congregação em Formosa, Brasilinha, Piratininga, Então surgiu muito da necessidade das próprias pessoas. Pastor, eu preciso congregar, eu quero congregar. E aí começou-se. Formosa é uma das pioneiras, né, onde era o ciclo. Depois nós temos congregações menores que as pessoas se mudam, né, e aí o pastor ele determina para que ali abra-se uma congregação para facilitar não só o trânsito, né, dessas pessoas, mas como também atender a outras comunidades, o famoso ID, né? Nós fazíamos muitas caravanas para pregar, para levar a ceia para as fazendas. E ali a gente ia em cima daqueles caminhões, as crianças tudo radiante, alegre, cantando, os irmãos cantando. Eu me lembro muito disso. Começamos lá no hospedeiro, dirigindo culto debaixo dos pés de manga, nos barraquinhos de palha, né, cercado de pau-a-piques. Aí nós começamos lá. De lá, a irmã Antônio Moreira, juntamente com a irmã Maria Guedes, missionária Celina, o pastor Manuel, que o Senhor já levou, e através desses obreiros do Senhor que está lá esse ministério até hoje. Né? O que me deixa feliz é a união desse ministério, o amor que ele tem com as congregações. Onde você anda, por onde você encontra, tem nossas congregações, ali o ministério, o milagre que Deus faz, a obra de Deus está muito boa. Tem as pessoas responsáveis em trabalhos, cada pastor tem suas responsabilidades. Viemos para cá abrindo uma igreja em São Sebastião, então para abrir uma igreja hoje não é fácil. Então contamos muito com o apoio da igreja aqui, Sobradinho, né, da sede, do pastor, dos irmãos, dos obreiros. E isso é muito importante para que hoje a igreja lá já tenha a idade de 8 anos. Se um está precisando, está passando por alguma dificuldade, os irmãos têm sempre ali dado apoio. A igreja de PBI, ela tem amor. Os irmãos de lá são dessa forma. Os irmãos de lá transmitem o amor para a gente. Entendeu? Eles ajudaram a gente em todos os sentidos. No sentido espiritual, também no sentido material. Eles levavam roupa, levavam cesta para a gente, sabe? Dia de Santa Ceia, toda Santa Ceia, até hoje eles fazem isso. Eles vão lá dirigir a Santa Ceia conosco, vai nos alegrar junto com nós, né? Então, para mim, é muito importante. A igreja com 90 dias foi aberta, pastor Isaías deu os bancos, pastor Isaías pagou 1 mês de aluguel. Nesses 11 anos, nunca mais. A igreja caminhou com os pés dela até hoje. Nesse ministério, ele é um ministério sincero. Ele já foi criado com sinceridade. Isso eu vejo. É um ministério que não cobra muito de você em termos de regras, no caso de normas, né? Deixa você pastorear da forma que Deus colocar no seu coração. E nós achamos muito bom isso, porque nós temos liberdade de poder trabalhar de acordo com Deus tem colocado nas nossas vidas. Lá ali no Guará, né, a gente também temos uma caminhada, né, foi assim um pouco difícil, né, mas Deus tem nos honrado ali. Essa igreja, ela vive em função das promessas que Deus destina a ela. Ela vive em função dessas promessas e de muita oração. O que sustenta essa igreja são as promessas que Deus dá através dos seus profetas acerca do futuro dela, e a oração das irmãs, do ciclo de oração, dos obreiros. E a sede da IPBI, como foi essa vitória? Esse terreno aqui foi Jesus que deu. Deus abençoou, deu coragem, deu ousadia, né, ao pastor presidente, aos irmãos que estavam na frente à época, o pastor Manuel, o pastor Isaías, a nossa irmã Isabel e muitos outros obreiros, e alguns amigos, né, o Gravina, sua irmã, e aí eles investiram do próprio bolso como um empréstimo para a igreja, e aí adquirimos o terreno. A compra do terreno, eu me lembro que a mamãe e meu irmão, o pastor Isaías, orava muito, eu me lembro dele contar um sonho profético que ele teve. Um certo dia Deus me revelou que eu estaria descendo no local, de repente chego nesse local, eu entro nessa casa pequena, baixinha, com muitos cômodos nessa casa, e eu desci, passo pelo mato, e
e entro no mato, e bato na porta, a pessoa abre, eu entro dentro e começo a ver aquela coisa. No sonho, ele viu a calça dele cheia de carrapicho. Então ele continuou procurando todo lugar que ele ia, ele não sentia, mas o dia que ele veio aqui, que ele sentiu que era aqui, quando ele olhou, a calça dele estava cheia de carrapicho, igual no sonho. Então, ou seja, foi uma confirmação, né? Para ele, naquela hora, foi uma confirmação de Deus, que aqui seria o local. Deus usou o irmão Gravino, ele veio e ajudou essa igreja, ajudou o pastor Manel a adquirir esse terrenão aqui. E Deus nos presenteou com a igreja sede na quadra 1. Encontraram aqui, negociaram, muitos irmãos entraram, quer dizer, essa é a marca da IPBI, todos se unindo para um bem comum, né, independente de quem quer que seja. Hoje as pessoas, alguns não estão aqui, mas o legado deles aqui está, né, e crescendo. E oraram, e agradeceram Jesus, e ficou feliz com esse terreno. Eu me lembro que um dia nós viemos aqui, quando ainda tinha acabado de comprar, estava desfazendo, e a gente orou ali, onde é o templo hoje, a gente orou ali no chão, nos pedaços de tijolo ali, agradecendo a Deus pelo terreno que Deus tinha dado. E o povo ajudou a construir essa igreja. Sou gerado do osso tijolo da igreja, foi doado. E foi uma grande batalha para construir, porque sabe que todas as coisas muito difíceis, né? Aqui era oração direto, isso aqui é fruto de oração. A gente vinha para aqui, começava hoje, amanhã ali, dava parada. Começava hoje ali, levantava um pouquinho, parava, era debaixo de oração. A gente vinha para cá quase todos os dias, né? Ajudar, eu carregando tijolo. Não carreguei muito não, um pouquinho, mas carreguei. Foi muito bom. Crianças, jovens, adultos, nossos velhinhos aí carregando pedra, carregando pau, fazendo massa, fazendo comida. O pessoal trabalhando mesmo para poder erguer esse templo. Que o pastor se empenhou fortemente, juntamente com os membros, com os irmãos, a missionária Maria Guedes também foi assim um baluarte, a missionária Vicentina, os obreiros, né? Foi assim que estava ao lado do pastor e assim ele conseguiu construir essa igreja. Que por fora é singelo, é simples, mas por dentro é bastante aconchegante, é bonito. Geralmente as igrejas vêm, olham como é que de forma simples, uma igreja só quadradinha, ela fica tão bonita, tão organizada, tão bonita. E isso é um prazer, né, para nós que congregamos aí. Fizemos aquele tempo maravilhoso, que a qual Deus tem nos dado, honrado com pessoas que amam o ministério, pessoas que têm prazer no ministério, que a qual ofertaram para o ministério, as pessoas nos ajudaram no ministério, e aqui nós fizemos a instalação da igreja, e graças a Deus estamos aqui hoje completando 40 anos. Mas o que realmente chama a atenção são o amor, a oração e as pessoas que fazem ou já fizeram parte desse ministério. O pastor Manuel era um pastor humilde, um pastor que quando chegava na nossa igreja nós ficávamos tudo felizes, que nos ensinava dentro da doutrina da palavra de Deus. Nós estamos conversando, a minha neta tem 27 anos, ela tinha 3 aninhos para 4, ela disse, nunca vou esquecer do pastor Manuel. Dia das crianças, trazia brinquedo para a gente. Então, é um ministério que vai ficar na história. O ministério que Deus colocou na mão dele foi uma benção. Porque por onde você anda, por onde você encontra, tem nossas congregações, ali o ministério, o milagre que Deus faz, a obra de Deus está muito boa. Pastor Manuel, ele era um obreiro conforme está escrito realmente na palavra do Senhor. Ele era um pastor amoroso, um pastor rígido na palavra, né, correto na palavra. A missionária Vicentina, essa irmã, fica na história. Se Jesus me levasse hoje, para mim ela foi uma grande mulher de Deus e vai continuar até Jesus voltar para levar a sua igreja. Achava interessante que no dia que Deus me usava para trazer alguma coisa para ajudar a irmã Vicentina, era o dia que Deus provava a irmã Vicentina também. Porque fazia chegar tanta gente, eu digo, mas meu Deus, tu me usaste para trazer para ela e para os filhos, agora chega esse bando de gente para comer também? Aí eu dizia, mãe Vicentina, coma.
ela diga, não, minha filha, deixa eu dar para todo mundo, deixa eu dar para o povo, depois eu compro. Muitas das vezes ela ficava até sem comer. Para mim ela é uma mãe na fé, né? Porque com certeza se nós estamos de pé, se esse ministério está de pé, porque ela rogou a Deus por nós, pelo ministério, né? O exemplo da missionária Vicentini, que é com a minha mãe, que ela assim, trouxe um incentivo muito forte, e assim, uma preocupação comigo, e me sempre protegendo na oração, no momento que eu preciso de ajuda, que a igreja tem hora que deixa a gente um pouco enfadado, me deixa meio motivado, mas eu procuro ela, e ela me traz assim, uma palavra, me traz uma orientação, que a qual eu tenho mantido de pé. Então só estou agradecendo a Deus pela vida dela, porque ela tem sido uma missionária, uma mãezona abençoada. Eu digo uma coisa para vocês, o dia que o Senhor levar a Vicentina, eu acho que vai chegar a hora dele me levar também, porque eu não vou aguentar ficar sem ela. Essa igreja, eu sempre a vejo da seguinte forma, ela é uma formadora de outros ministérios. Eu acho que aqui nós somos mais como colmeia, né, para se formar, para ir, porque hoje grandes ministérios surgiram daqui, grandes ministérios em Brasília, grandes ministérios no Brasil, surgiu através das orações das missionárias da nossa igreja, né, da missionária Irmã Alda, Maria Guedes. Ela era uma batalhadora, ela era guerreira, ela não deixava o barco afundar de forma nenhuma. Ela sempre lutou pelas pessoas, orava muito pelas pessoas. Ela era assim uma pessoa que não só pastora, ela era uma pastora, era mãe, era missionária, ajudadora e tudo. Ela fazia tudo pelas pessoas. Uma irmã que também está na minha memória, a esposa do pastor Isaías, a irmã Celina. Mulher guerreira. O amor da irmã, da missionária Celina, ele era um amor real, um amor, sabe, que a gente via que eles pregam e vivem o que eles pregavam. Uma história assim que marca muito foi a da missionária Celina, da luta dela buscar a formação dela como professora, como ministra, né? Porque na época as pessoas gostavam de ministrar e realmente o Espírito Santo ele enche, né? Mas ela foi uma daquelas que foi em busca do conhecimento externo, de estudar, de buscar a ler. Isso nós estamos falando de uma pessoa que só tinha o 2º grau. Acho que na época ela não tinha nenhum 2º grau. Ela foi fazer o 2º grau para que ela pudesse graduar na questão de ministério mesmo. Então, o fato dela conciliar igreja, conciliar casa, conciliar filhos, né, trabalho e tudo mais, e buscar o conhecimento, isso marca muito. Porque hoje a igreja, hoje nós temos muitas pessoas já formadas, hoje nós já temos uma revista dominical própria e nós comprávamos, né, e hoje não. Hoje a igreja ela produz o seu próprio material intelectual, né, ela produz a sua história. Ela tem como, então, ela foi uma das pessoas que de fato iniciou isso. A irmã Celina com o pastor Isaías, com a família dela, então eu não tenho nem palavra para explicar o quanto amou, o quanto que ela se dedicou a esse ministério, né? Porque hoje ela está na glória, que eu não posso testificar que ela foi uma mãe exemplar para toda a congregação. A irmã Celina, ela marcou muito na vida de muitos aqui, e na minha principalmente. O pastor Isaías, quando ele ia pregar, ele sempre fazia umas perguntinhas para a gente. E aí, a igreja concorda? A igreja concorda? Aí eu, antes de eu concordar, eu olhava para ela. Se ela concordasse, eu concordava. Se ela não concordasse, eu não levantava o braço de jeito nenhum. Não tinha quem fazia eu levantar o braço. Então ela foi um exemplo nessa igreja. Para mim essa história fica marcada. Pastor Isaías é um homem um pouco fechado, né, no momento que tem que ser fechado, mas porém muito comunicativo, muito alegre e principalmente amigo e prestativo. Né, quando você precisa dele, qualquer hora, qualquer momento, ele está pronto a servir. Pastor Isaías é um pai. Aquilo ali é a maravilha de Deus. Deus colocou ele aqui para ser o pai de todos nós. Ele é uma pessoa que sabe orientar, é uma pessoa que sabe, quando ele tem que chamar a atenção, ele chama a atenção com tanta categoria que você acaba agradecendo. É marcante sim o pastor Isaías. É marcante. Ele é uma pessoa assim, é um pastor pai, um pastor amigo. Né? Quando você precisa de um pastor, um pai, ele é um pastor pai. Quando você precisa de um pastor amigo, ele é um pastor amigo. É maravilhoso o pastor Isaías. E qual é a marca da Igreja Pentecostal? A marca dessa igreja, a marca dela é oração,
essa que marca o coração, essa que transforma a vida, essa que liberta a vida. A oração é a base de tudo, né? Então, não importa a situação, você orando, você vence. E o louvor, ele nos conforta muito também. E a minha família é muito de louvor, né? Então isso ficou muito forte. Essa igreja ela é marcada por oração e por louvor. E acho que esse é um dos pontos fortes. E uma terceira marca são os milagres que Deus realiza aqui através dos seus vasos. Então, se eu dizer, a igreja pentecostal é uma igreja que vive das promessas de Deus, que vive de oração e vive dos milagres que Deus realiza nela. É um ministério de amor, um ministério que a gente se sente feliz. Para mim, o marcante é ver essa união. Principalmente no crescimento espiritual, através da união e da amizade, né? Eu sinto assim que não é só assim, um ministério, é uma família IPBI. E o futuro da IPBI? E a ideia não é parar aqui. A ideia realmente é comprar aqui, se tornar um centro de escola, um centro de atividade e se construir a igreja num local, né, apropriado, como Brasília tem o seu centro de igreja, de preferência aqui à frente. Se chegar aos próximos 40, eu vou chegar aos 96. Com 96 anos, mas na presença do Senhor e nesse ministério. Haja que houver, com luta, sem luta, com dor, sem dor, mas ficar firme nos pés do Senhor. A mensagem que eu tenho que deixar para eles é perseverança. A obra não pode parar. Se até aqui, 40 anos, ela conseguiu superar, 40 anos lutando com barreiras, com dificuldade, então eu acho que se nós manter essa confiança em Deus, Deus vai nos honrar, mas 40 anos vai ser com total sucesso, para a glória do Senhor Jesus. Por isso, até